Talvez você não tenha percebido, mas você está sempre competindo com você mesmo. Aí você pode dizer assim: não, Luiz, eu compito com outras pessoas. Não. Você está competindo com você mesmo. E nos dias de hoje, o que a gente percebe é que as pessoas tomam a vida das outras pessoas como um padrão a ser seguido. Ou seja, a pessoa, em vez dela olhar para as fraquezas que ela tem, para as deficiências, para as inclinações negativas que ela tem, ela acaba focando no outro. Ela entra no Instagram do outro e vê aquele estilo de vida, né? Vê aquela pessoa, famosa ou não, exibindo aquela vida que ela gostaria de ter, e ela toma aquilo como padrão. E aí ela passa a competir com aquela pessoa do Instagram, aquele blogueiro ou blogueira famosa, e aí a pessoa deixa de perceber que existe uma vida, e essa vida, ela deve ser vivida por ela mesma. Ela deve competir com ela mesma. Porque é disso que se trata no final do dia. Apesar de parecer que você está competindo com os outros, na verdade você está sempre competindo com você mesmo. E quando a gente toma consciência disso, a gente passa a perceber que existem diversos pontos a serem trabalhados na nossa personalidade. Nós precisamos trabalhar, por exemplo, a nossa intelectualidade. Para quê? Para poder perceber o mundo como ele é, para poder melhorar a nossa inteligência, para poder tomar melhores decisões, para poder saber como agir em determinada situação. Isso é o mais importante. Agora, em vez disso, as pessoas elas acabam então mudando o foco delas, olhando para a vida dos outros e desejando a vida dos outros. E o pior, as pessoas passam a desejar não só a vida delas, como também as coisas que elas têm. Então, se uma pessoa tem um carro que ela deseja, né, de repente a pessoa vê lá no Instagram ela postando, ela dirigindo uma Ferrari, e aí ela coloca na cabeça que quer uma Ferrari, né? E a pessoa, né, que está olhando para aquilo, se você for analisar a vida dela, você vai perceber que ela não tem os meios para poder chegar naquela situação. O que ela tem? Ela tem as ferramentas, os recursos, os meios de ação que ela tem hoje, que ela tem em mãos. Então, se a gente mudar o nosso foco, começar a olhar para aquilo que a gente tem hoje e trabalhar em cima deles, a partir deles, para poder chegar em um determinado ponto, a gente vai conseguir melhorar e muito a nossa vida. E principalmente, a gente precisa criar um padrão para que nós possamos ver qual foi o nosso progresso. Porque aqui você estará metrificando os seus resultados, os seus próprios resultados. E aí você vai conseguir criar esse padrão de comparação, olhando para você mesmo, olhando para quem você foi e para quem você está se tornando. E aí você vai conseguir perceber que, sim, se você se empenhar, se você identificar quais são as suas inclinações negativas, quais são os hábitos limitantes que estão impedindo você de realizar alguma coisa, ou que estão fazendo com que você realize aquilo que você não queira, se você fizer isso, você vai conseguir então mudar isso de forma gradual e contínua. E desse modo sim você estará se desenvolvendo, você estará crescendo. Mas lembre-se, você só vai conseguir fazer isso a partir do momento que você tomar você mesmo como padrão. A partir do momento que você aceitar que existe essa competição entre você e você mesmo. Eu aqui no YouTube, não só no YouTube, mas também aqui, né, na vida, no dia a dia, nos negócios, eu preciso competir comigo mesmo. Por quê? Porque eu tenho que sempre buscar fazer o meu melhor para os meus clientes. Eu tenho que sempre trazer a melhor entrega, o melhor atendimento, melhor do que foi ontem. Inclusive existe um termo em japonês chamado de Kaizen. Talvez você já tenha conhecido esse termo, talvez não. E esse termo fala exatamente sobre isso, sobre a melhoria contínua. Sempre há como nós melhorarmos, sempre há pontos de melhoria. Desde que a gente busque esses pontos de melhoria, a gente consiga identificá-los e assim trabalhá-los, ponto a ponto. Porque quando a gente faz isso, a gente vai conseguir trazer o nosso foco de maneira eficaz, né, para esses pontos, e aí a gente vai melhorar a nós mesmos. A gente vai ser, como muitos dizem, a melhor versão de nós mesmos, todos os dias.
É disso que se trata. Tomando consciência disso, quando a gente toma consciência disso, a gente passa a ser uma pessoa muito mais inteligente. A gente passa a aproveitar o nosso tempo de maneira mais produtiva. Porque seria muito improdutivo eu tomar como exemplo a vida do Arnold Schwarzenegger, por exemplo, né? E tentar seguir o Arnold Schwarzenegger. Não que eu não deva aprender alguns pontos, alguns aspectos para que eu possa implementar na minha vida, mas quando você toma a vida inteira de uma pessoa, você quer se tornar aquela pessoa, o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Inclusive existe um processo, né, chamado processo de modelagem dentro da programação neurolinguística, que visa justamente buscar esses pontos, esses aspectos para poder implementar na sua vida, para você superar algum medo, algum trauma, alguma coisa que esteja paralisando você. Então, você vai buscar por aspectos. Você nunca vai querer se tornar aquela pessoa, porque isso é impossível de se fazer, né? Então, é preciso falar sobre isso, é preciso falar sobre esse ponto importante dentro do processo de modelagem, para que você não crie expectativas falsas e assim você acabe perdendo o seu tempo tentando alcançar um resultado inalcançável. O mesmo tipo de pensamento pode ser aplicado a pessoas que querem ter uma vida como Steve Jobs. Por quê? Porque Steve Jobs, ele viveu uma certa circunstância em uma determinada época, que foi a época justamente que ele viveu, foi as situações que ele passou, foi a doença que ele adquiriu e que até veio a falecer. E aí, as pessoas elas querem apenas os resultados que Steve Jobs teve, sem aceitar as dificuldades, sem aceitar, né, aquilo que aconteceu de fatalidade. Então por aqui a gente já percebe que é impossível a gente tomar alguém, né, tentar seguir a vida de alguém por inteiro. De novo, a gente pode pegar certos aspectos e implementar na nossa personalidade para que a gente possa continuar competindo com nós mesmos. Então, isso é muito importante. Você sempre estará competindo com você mesmo. O Luiz sempre estará competindo com o Luiz mesmo. E quando a gente faz isso, a gente vai melhorar não só aspectos dos nossos comportamentos, né? Vários aspectos, mas também nós estaremos criando uma personalidade sólida. E aqui nesse ponto você precisa entender que muitas vezes você estará sozinho nesse processo. Muitas pessoas poderão te abandonar no futuro, ou mesmo hoje, e você precisa continuar com isso. Por quê? Porque se trata da sua vida, se trata do agente principal da sua vida. Cada pessoa é um agente principal da sua própria vida. E tomar consciência disso vai fazer com que você deixe de realmente desejar esses sonhos malucos que muitas pessoas acabam embutindo na cabeça das pessoas. E aí o imaginário dessas pessoas que são, que sofrem essa influência, elas acabam criando uma grande confusão mental. Isso vai gerar frustração, ansiedade e até mesmo depressão. Por quê? Porque elas estarão criando uma expectativa irrealizável, algo que não vai acontecer, sendo que elas poderiam estar usufruindo do tempo delas na busca da melhoria, da auto-melhoria, da própria melhoria. Isso é mais importante. Você sempre estará competindo com você mesmo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Peço mais uma vez que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. E que se você quiser também receber conteúdos exclusivos do Fox Live, que você seja membro, torne-se membro do canal para receber esses conteúdos. Fico por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.